Fala seus lindos, Chablé aqui. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês este monstrinho aqui, é o Xion M40W. Um dos fatores mais importantes na produção de qualquer vídeo é a iluminação. E no nosso mercado nós temos N possibilidades de compra, então portar iluminadores que sejam potentes e que tenham qualidade na reprodução de cor vai além de importante, é essencial. Uma das coisas que nós temos buscado muito ultimamente é portabilidade, justamente para diminuir a nossa bagagem e facilitar a operação na hora de executar algum trabalho. Na luz aqui do canal, por exemplo, eu tenho utilizado comumente esse iluminador como a minha luz principal. Esse aqui é um Amaran 60X da Aputure. Na minha luz de efeito, com essa corzinha magenta, eu utilizo um Yangnu YN360-3, que é um bastão de 18 watts RGB. E fazendo aqui a minha luz de contra, eu utilizo justamente um Xion M40W. Foram lançados oficialmente no dia 7 de dezembro. Essa série foi batizada como 5-Ray e a Xion trouxe para o mercado para início o 5-Ray M40W e o F100, que é um bastão de LED RGB. E a ideia da Xion é trazer portabilidade para os iluminadores, por isso que o M40 é tão pequeno. Inclusive com uma promoção maravilhosa, onde você comprava um e ganhava o outro, ou seja, 2 pelo preço de 1. A Xion fez essa promoção justamente para introduzir os seus iluminadores no mercado, já que eles são muito famosos pela produção dos gimbals, que inclusive eu estou devendo um review aqui do nosso Xion Crane M3, esse gimbalzinho lindo e muito potente, que facilita muito a nossa vida. Mas hoje a gente vai falar sobre esse menininho que é muito pequeno, muito portátil e oferece alta qualidade na reprodução de cores, além, é claro, de uma potência que é suficiente para atender muitos dos nossos trabalhos, inclusive na produção de vídeos como este aqui. Bom, então vamos abrir aqui para ver como vem esse garotinho aqui na caixa. Já de cara, o acabamentozinho muito bonito da caixa, né? Lembra muito os produtos da QNF Concept. Padrãozinho de impressão, aqui tem um apliquezinho em verniz, a caixa é fosca. O fecho é magnético. Logo aqui os manuais. Vamos ver aqui. O manual vem em 1 milhão de idiomas aqui, inclusive em português, porque a Xion tem suporte no Brasil, tem comércio no Brasil, então dá para comprar diretamente aqui e também dá para ter o suporte, inclusive da garantia, diretamente no Brasil. Isso é muito legal, porque facilita muito para a gente ter acesso aos produtos da Xion, não só a parte de iluminação, mas também os gimbals que nós já estamos tão acostumados a utilizar. Já de cara o M40, num plastiquinho também fosco, e aqui embaixo, ó, o cabo USB-C para carregamento. Eles não mandam a cabecinha, eles não mandam o carregadorzinho, então você pode utilizar o carregador que você tem já para os seus celulares, lembrando que a potência tem que ser respeitada e ela está indicada no manual. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas vamos abrir aqui o nosso LEDzinho. E um detalhe, olha como ele é pequeno. Olha só como ele se encaixa bem na minha mão. Muito bem acabado. Isso aqui é um plástico, mas é um plástico injetado, então parece ser de boa qualidade, né? Parece ser durável. Aqui na frente os LEDs bicolores, né? Tanto os LEDs para luz quente quanto para luz fria. E eles colocaram uma película difusora para você não ter uma luz tão dura, né? Ele já dá uma difusão já no início, parecendo aqui que você está ligando apenas uma luz e não vários LEDs, né? Aqui os controles, são controles de temperatura e os controles da intensidade do brilho. E aqui uma coisa muito interessante, ó, isso aqui é um braço móvel
articulado para que você possa angular o seu LED à medida que você vai utilizando. Muito legal. E ele tem rosca para tripé, tanto para você utilizar de forma vertical quanto de forma horizontal. Na forma horizontal é legal porque você pode articular e gerar inclinações para fazer a sua iluminação de acordo com o ambiente que você estiver trabalhando, né? Ou o tipo de luz que você for montar no seu vídeo. Aqui a porta USB-C para o carregamento e também um detalhe. Pela porta USB-C é possível fazer a atualização do firmware dessa lâmpada. Ela tem firmware. E eu acredito que à medida que a Zion for lançando novos firmwares, eles vão otimizando o uso da bateria, para que o seu LED possa consumir cada vez menos e você possa ter uma autonomia de bateria muito maior. Aqui atrás, um design bem clean, com a informação aqui do ajuste de cor. Esses LEDzinhos indicam a carga da bateria e aqui o ajuste do dimmer para você controlar a potência e a quantidade de brilho. Isso aqui é uma coisa muito legal. A Zion colocou um cooler no seu LED, justamente para poder colocar uma potência alta num LED tão pequeno, foi preciso ter ventilação, para que o LED não superaqueça e acabe queimando as lâmpadas. Esse sistema de resfriamento a Zion batizou de Active Cooler, e ele funciona quando o LED começa realmente a aquecer. Um detalhe interessante é que ele é muito silencioso, então não vai atrapalhar nas suas gravações. Como o próprio nome diz, ele tem 40 watts de potência, ele tem 88 micro LEDs para luz quente e 88 micro LEDs para luz fria. Ele oferece 14.000 lumens de brilho, ou seja, você tem iluminação bastante ampla para lugares mais escuros, para lugares menos iluminados. Tem um ajuste de temperatura de cor que vai de 2.700 a 6.200 Kelvin. Possui um índice de CRI de 96, ou seja, garantindo alta reprodução e fidelidade de cores. Uma bateria de 2.600 mAh. A bateria dele dura 29 minutos em potência máxima, 60 minutos com 50% da potência, 120 minutos com 25% da potência e até 180 minutos entre 10 e 15% da potência. Para vocês terem ideia, essa luz que está me iluminando aqui, fazendo o backlight, ela está com apenas 15% da potência e já me dá luz suficiente para eu fazer essa luz bonita aqui. O tempo total de carregamento da bateria com um carregador de 15 watts é de apenas 1 hora e 50 minutos. A Zion diz que ele suporta carregadores de até 50 watts, mas o recomendável é utilizar um carregador de até 15 watts. Você também pode alimentá-lo utilizando um power bank, ou seja, em situações externas você não precisa ficar preso a uma tomada e nem mesmo se limitar com um tempo curto de bateria com potência alta. A temperatura de operação varia entre 10 e 40 graus e não é recomendável utilizar esse LED em locais que a temperatura ambiente exceda 45 graus. Ele é tão pequeno que mede apenas 13,6 por 7,7 por 2,9 centímetros, ou seja, é praticamente o tamanho de um celular. Se a gente colocar aqui o iPhone 11, por exemplo, do lado dele, vai ver que o iPhone ainda é um pouco maior. Então é muito prático e dá para você carregar até no seu bolso para facilitar na hora das suas produções. Imagine que você está num casamento, por exemplo, e na hora da recepção você simplesmente põe ali no seu bolso para quando tiver no momento de uma balada ou naquela hora que o casal está dançando e a luz é um pouco mais baixa, você poder sacá-lo na hora e utilizar assim com uma das mãos ou mesmo colocar na hot shoe da sua câmera. Enfim, é muito prático e muito fácil de utilizar. E o melhor ainda, ele pesa apenas 320 gramas, ou seja, não vai incomodar hora nenhuma se estiver no seu bolso ou mesmo que você tenha que segurá-lo com uma das mãos. A Zion não atribui esse iluminador como sendo uma luz de key ou uma luz principal. A Zion diz no seu manual que este iluminador é uma luz de preenchimento, ou seja, ela serve para complementar uma iluminação que você já utilize que seja um pouco mais potente. Notem a iluminação aqui do meu ambiente. Eu estou utilizando o Amaran 60X como minha key light, né, como minha luz principal, um Zion M40W como a minha luz de back e o Yangnu fazendo a minha luz de efeito aqui.
Agora eu vou apagar essa luz aqui para vocês terem ideia de como fica só com a minha luz de back. Mesmo em apenas 15%, ele tem iluminação suficiente para fazer um preenchimentozinho aqui, invadindo um pouco o meu ombro, aí a lateral do meu rosto, deixando uma luz bem bonita de recorte aqui. Agora, o que é que você acha de nós fazermos a nossa iluminação principal com o outro M40W? Vamos ver como ela fica? Olha esse pipoco de luz. Bom, eu não mexi aqui na exposição, tá? Ele estava exatamente a mesma exposição. Olha como eu tenho muito mais luz entrando. O que é que eu fiz? O meu Amaran, ele estava ajustado para 45% de potência, cerca de 50% de potência. Então, como o Amaran é 60 watts, cerca de 50% daria mais ou menos 30 watts. Então, para eu chegar na mesma iluminação, eu ajustei aqui o M40 em 75%, que seria o equivalente a mais ou menos 30 watts, né? Mas olha só, você vê que a luz dele vem muito dura, porque eu não tenho nenhum modificador. Mas se eu acrescentar aqui um difusor, como a luz fica bonita. Basicamente, eu tenho a mesma iluminação que eu estava tendo com o Amaran 60X com o M40W. Ou seja, são muitas possibilidades. Se eu não tiver nenhum modificador, eu posso utilizá-lo rebatendo, por exemplo. Posso rebater na parede, mas eu também posso rebater, por exemplo, utilizando um rebatedor desses retráteis. Esses rebatedores que são inclusive bem baratos, bons de comprar no AliExpress ou no Mercado Livre, por exemplo. E existem rebatedores pequenos de 50 a 60 centímetros que podem facilmente serem acoplados a um tripé de iluminação e também serem utilizados como um difusor, como é o caso do que eu estou usando agora. Esse rebatedor que eu estou utilizando tem 120 centímetros e eu estou utilizando a parte interna, sem a parte refletiva, somente para que ele possa fazer uma difusão na minha luz e me entregar a luz muito mais suave. E olhando assim direitinho, até que eu gostei, viu? Em algumas situações, acho que eu vou preferir utilizar aqui o M40 ao invés do Amaran, por exemplo. Esse aqui é o M40W com 15% da potência. Esse é o M40W com 25% da potência. Esse é o M40W com 50% da potência. Esse aqui é o M40W com 75% da potência. Esse é o M40W com 100% da potência. Dá para você utilizar sem nenhum modificador, variando a potência. Você vê que nos exemplos que eu coloquei aqui, eu utilizei várias potências diferentes com ele, sem valores quebrados, né? Potências cheias, 15, 25, 50, 75 e 100. Ou seja, dá para você fazer exposições adequadas sem mesmo precisar de nenhum modificador na frente da luz. Todos esses testes foram feitos com a temperatura entre 5.200 a 5.300 Kelvin. Porque eu tentei deixar a temperatura muito parecida com a que eu já uso no Amaran 60X. Um detalhe é que, como o modificador que eu estou utilizando aqui no M40W ele é bem maior, eu espalhei mais a luz aqui no meu ambiente. Então você acabou perdendo um pouco do efeito magenta que o meu LED RGB aqui faz no meu background aqui. Como no Amaran eu utilizo um octabox e com grid, então a luz fica muito mais concentrada em mim aqui, não espalha tanto para o ambiente. Mas será se a gente consegue colocar o M40W conectado a um adaptador Bowens e utilizar o nosso octabox como modificador? E aí, deu certo ou não deu? A gente colocou o M40W num adaptador da Godox, aquele suportezinho para softbox e octabox com adaptação Bowens, e aí eu encaixei o meu octabox que estava no Amaran 60X e coloquei o M40W dentro. Olha só. E aí a luz está bem próxima, bem parecida. Recuperei aqui a minha luz de efeito, né? A luzinha colorida. Continuei aqui com a minha hair light. E aí está feita a iluminação. Ou seja, dá para utilizar o M40 em diversas situações. Ele vai resolver muitos e muitos e muitos dos seus trabalhos. Que carinha fantástico, hein? Um parzinho desses LEDs são suficientes para você trabalhar e fazer muitas produções. Obviamente que nem tudo são flores, então não dá para você imaginar que um LED de 40 watts vai fazer você conseguir brigar contra a luz solar, por exemplo. Não dá para você ir para a rua
achar que vai fazer uma exposição para luz natural e conseguir abrir luz do seu motivo fotográfico ou do seu personagem contra a luz do sol. Mas afinal, para quem que esse iluminador é indicado? Este LED é muito potente e ele tem potência suficiente para que você possa realizar trabalhos como fotografia ou vídeos de alimentos, retratos principalmente com plano fechado, em estúdio ou ambientes pequenos, vídeos com iluminação controlada, como é o caso aqui do nosso estúdio, e também servir como luz prática para você utilizar compondo cenários nos seus filmes ou vídeos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe um comentário falando o que você achou desses iluminadores e se esse tipo de iluminador resolve os seus problemas e facilitam os seus jobs. Comenta também se você gosta da portabilidade e o que é que você acha da possibilidade de utilizar um LEDzinho tão pequeno, podendo carregar na mochila e ainda se resolver sem precisar de estar com um monte de trambolho, né? Siga-me nas redes sociais para que a gente possa trocar uma ideia mais aproximadamente. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e torne-se um membro para ajudar a gente a crescer ainda mais. Dá uma conferida na lista de canais parceiros aqui na descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!